Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Primeira questão. Calcule os juros produzidos por R$ 100 a taxa de 10% ao mês após 2 meses. Tá? Então, resposta, né? Já vimos que juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Estamos falando aqui de juros simples, tá? Modalidade de juros simples, ok? Então, o que ele está pedindo, né? Ele quer saber qual é os juros, né? Um capital de R$ 100, tá? Assim, aplicados, né? A uma taxa de 10% ao mês, depois de 2 meses. Qual é os juros produzido, né? Nessa situação. Quer dizer, um capital de R$ 100 é aplicado a uma taxa de 10%, por exemplo, né? Durante 2 meses. Qual é os juros produzido, né? Essa é a pergunta. Então, os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros vai ser o capital, que é 100, vezes a taxa 0,1. Por que 0,1? Porque 10% é 0,1, tá? Nós vamos sempre representar a taxa na forma decimal, tá? Vamos pegar da forma de porcentagem e vamos passar para a forma decimal. O que é 10%? É 10 dividido por 100, tá? Vai dar 0,1. Vezes 2, que 2 é esse? 2 meses, tá? Então, os juros é o capital de R$ 100, vezes a taxa 10% vezes 2 meses, tá? Então, os juros vai dar o quê? Vai dar R$ 20, tá? 100 vezes 0,1 vezes 2 vai dar R$ 20, tá? Logo, os juros são de R$ 20, ok? Então, um capital de R$ 100 aplicado a uma taxa de 10%, né? Na modalidade de juros simples, né? Depois de 2 meses vai produzir um juros de R$ 20, ok? Show! Uma segunda questão, né? Durante quantos meses o capital de R$ 4.500 aplicados a 8% ao mês produz juros de R$ 1.440? Então, o capital de R$ 4.500 aplicados a 8% ao mês produz juros de 1.440. Ele quer saber o seguinte, quantos meses serão necessários, tá, para que um capital de 4.500 aplicados a 8% ao mês produzam juros de R$ 1.440. Tá? Então, ele quer saber quantos meses, o tempo. Tá? Então, a resposta, né? Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Os juros aqui, ele deu para a gente, né? 1.440, tá? É igual ao capital, 4.500, vezes 0,08. Por quê 0,08? Porque 8% é 8 dividido por 100, tá? Então, vai dar 0,08. Vezes o tempo, que é o que eu quero encontrar, tá? O tempo aqui é o que eu quero encontrar. Durante quantos meses? Não sei. Vou chamar de T, tá? T de tempo, tá? Então, o que vai acontecer? Vou repetir aqui, ó, 1.440 vai ser igual. 4.500 vezes 0,08 vai dar 360. 360 vezes T, 360T, ok? Aí o que acontece? Para eu calcular esse tempo, né? O que eu vou fazer, né? Eu vou pegar 1.440 e vou dividir por 360, tá? Esse 360 ele vem para cá dividindo, tá? Então, T vai ser igual a 1.440 dividido por 360. Logo, o tempo, 4, né? 4 meses, tá? Isso vai dar 4 meses, ok? Logo, em 4 meses, o capital de R$ 4.500 aplicados a 8% ao mês produz uns juros de R$ 1.440, tá? Então, 4 meses é a resposta, tá? É o tempo que a gente está buscando aqui, 4 meses. Show? Questão 3. Qual a taxa de juros cujo capital de R$ 590 aplicados durante 14 meses produz juros de R$ 371,70? Ele quer saber aqui agora o seguinte, qual é a taxa, tá? A pergunta agora é qual é a taxa de juros. Ele está me dando capital, ele está me dando tempo e ele está me dando juros, tá? Ele quer saber qual é a taxa, né? Com que taxa esse capital aplicado a 14 meses vai produzir
uns juros de R$ 371,70, tá? Então, a resposta, né? Bom, precisamos encontrar a taxa de juros, né? Então, os juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo, né? Os juros ele me deu R$ 371,70. O capital ele me deu R$ 590. A taxa é o que eu estou procurando, tá? É o que eu quero encontrar. E o tempo aqui, ó, 14 meses, tá? Juros, o capital, a taxa, que eu não sei qual é, e o tempo, 14 meses. Show? Então, fica assim, ó. 371,70, vou repetir, isso vai ser igual 590 vezes 14, tá? Vai dar 8.260 vezes I, 8.260 I, tá? O que vai acontecer? Vou pegar esse 8.260, vou trazer para cá, dividindo, tá? Então, I vai ser igual a 371,70 dividido por 8.260. I vai ser igual a 0,045. O que vai acontecer aqui? Eu vou multiplicar por 100, tá? Que aí eu quero encontrar a taxa na forma de porcentagem, tá? Eu estou na forma decimal. Para eu passar para a forma de porcentagem, o que eu faço? Eu multiplico por 100, tá? Então, a taxa é de 4,5% ao mês. Multiplicando 0,045 por 100, eu vou encontrar 4,5%, tá? Eu vou passar da forma decimal para a forma de porcentagem, tá? Então, para eu passar de decimal para porcentagem, eu multiplico por 100, tá? Então, a taxa 4,5% ao mês, tá? Então, um capital de R$ 590, tá? Aplicados a uma taxa de 4,5% ao mês durante 14 meses, vai produzir um juros de R$ 371,70. Show? Questão 4, né? A qual taxa devo aplicar a um capital de modo que possa resgatar um quarto de juros no final de 3 meses? Então, né? Ele quer saber a taxa, né? A qual taxa devo aplicar a um capital de modo que possa resgatar um quarto de juros no final de 3 meses? Resposta, né? Então, vamos responder essa questão de duas maneiras. O que acontece? Eu não sei qual é o capital, tá? Eu não sei qual é a taxa, eu só tenho o tempo aqui, ó. E eu sei o seguinte, que os juros é um quarto do capital, tá? Um quarto do capital, quer dizer, em quanto tempo, né? Um determinado capital aplicado, né, durante 3 meses produz um quarto de juros. Um quarto. Então, assim, como é que a gente resolve isso, né? Então, existem duas maneiras da gente resolver esse problema, tá? A primeira maneira é o seguinte: vamos criar aqui um valor para o capital, tá? Eu vou pegar um valor, né, para esse capital, tá? Vou dar um valor aqui para o capital que eu não sei qual é, tá? E a partir daí eu consigo descobrir qual é a taxa, tá? Essa é uma maneira. Então, olha só. Vamos atribuir um valor ao capital. Por exemplo, R$ 120. Por que R$ 120? Porque R$ 120 dá para dividir por 4. Eu quero um quarto desse capital, tá? Os juros é um quarto desse capital, tá? Então, e um quarto de 120 é 30, tá? Então, olha só. O meu juros aqui, 30, um quarto desse capital. Eu criei aqui um capital aleatório, tá? Eu peguei um valor aqui que é conveniente para mim, né? 120 dá para dividir por 4, tá? Peguei R$ 120 aqui. Estou supondo que o capital seja de R$ 120, beleza? Tá. Aí o que eu vou fazer? Bom, um quarto é os juros, né? R$ 30. Isso vai ser igual a 120, que é o capital, vezes a taxa, que é o que eu quero encontrar, vezes o tempo, 3 meses, tá? O tempo, 3 meses, tá? Então, aí fica assim, ó, vou repetir o 30, né? 120 vezes 3, 360, vezes I, 360I, tá? Então, o que vai acontecer? Vou pegar esse 360, vou trazer para cá dividindo. Então, I vai ser igual a 30 dividido por 360. I vai ser igual a 0,083333, tá? Gerou uma dízima aqui. Então, multiplicando por 100, por quê? Porque eu estou na forma decimal e eu quero representar na forma de porcentagem. Multiplicando por 100, isso vai dar 8,33% ao mês, tá? Mais ou menos 8,33% ao mês,
tá bom? Em 3 meses, né? Então, em 3 meses, esse capital que eu dei um valor aqui, tá? Eu, né, peguei um valor que me é conveniente, R$ 120, tá? Em 3 meses, esse capital, com essa taxa de 8,33% ao mês, vai produzir o quê? Um quarto dos juros, quer dizer, vai produzir R$ 30 de juros, tá bom? A segunda maneira de resolver, né? Então, vamos resolver de forma algébrica. Quer dizer, a primeira forma que eu encontrei para resolver, o que eu fiz? Eu atribuí um valor para o capital. Não sei qual é o capital, eu vou atribuir um valor. Um valor de R$ 120, que era um valor que era conveniente para mim, né? 120 dava para dividir por 4, tá? Mas, assim, se a gente for resolver de forma algébrica, como é que a gente faz, né? Então, os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros é o capital dividido por 4, né? Um quarto do capital, tá? Então, o capital dividido por 4 vai ser o meu juros. Os juros é um quarto do capital, tá? Então, se eu pegar o capital e dividir por 4, eu vou encontrar quem? Os juros, tá? Isso vai ser igual ao capital, que eu não sei qual é, vezes a taxa que eu quero encontrar, vezes o tempo, que são 3 meses, beleza? Aí, o que, que vai acontecer, né? Eu vou ter a seguinte situação. Eu vou pegar esse C aqui, ó, eu vou trazer para cá dividindo, tá? E aí o que sobrar eu vou multiplicar, tá? Eu vou pegar aqui, ó, C sobre 4. Vou pegar esse C, vou trazer para cá dividindo, tá? Ah lá, trouxe para cá dividindo. Isso vai ser igual aqui, a 3 vezes I, 3I, tá? Eu posso cortar esse C com esse C, tá? Por quê? Porque quando eu for fazer aqui a divisão dessa fração, né, eu vou conservar a primeira, vou multiplicar pelo inverso da segunda, tá? E aí eu vou chegar à conclusão de que eu posso cortar esse C com esse C, tá bom? Então, aí o que que sobra, né? Cortei esse C com esse C, sobrou um quarto, tá? C dividido por C vai dar um quarto, tá? Um quarto vai ser igual a 3i. Olha lá, ó, tá? Cortei esse C com esse C, o que que sobrou? Sobrou um quarto, concorda? Sim? Então, um quarto vai ser igual a 3i. I vai ser igual a um quarto dividido por 3. Esse 3 vem para cá dividindo. E aí, como é que a gente faz a divisão de fração, né? A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Se não tem nada embaixo do 3 é 1, invertendo fica 1/3, tá? Isso vai dar o quê? I vai ser igual, aí eu multiplicando aqui direto. 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 3, 12, né? I vai ser igual a taxa, né? Vai ser igual a 1 sobre 12. E vai ser igual, dividindo 1 por 12, vai dar 0,08333, tá? Passando para a forma de porcentagem, quer dizer, multiplicando por 100, 8,33 ao mês, tá? A taxa vai ser de 8,33 ao mês. Vamos recapitular aqui mais uma vez, olha só. Os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Ele está dizendo para mim o seguinte, os juros é um quarto do capital. Eu não sei qual é o capital, vou chamar de C. Então, um quarto de C vai ser o quê? Vai ser C sobre 4, concorda? Sim? Se eu pegar o capital e dividir por 4, eu vou encontrar quem? Vou encontrar um quarto desse capital. Então, os juros vai ser o capital dividido por 4. Isso vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. O que eu fiz? Peguei o capital, trouxe para cá dividindo. Ele está multiplicando aqui, ó. Eu trago ele para cá dividindo, tá? E aí fica igual ao quê? A 3 vezes I, 3I, tá? Aí eu posso cortar esse capital com esse capital. O que que sobra? Um quarto, tá? Aqui, ó, né? Aqui, dividindo todo mundo por C, né? Vai dar o quê? C dividido por C vai dar 1, tá? Então, um quarto dividido, um quarto vai ser igual a 3i, tá? Aí o que que vai acontecer? Vou pegar esse 3, vou trazer para cá dividindo. Então, I vai ser igual a um quarto dividido por 3, tá? I vai ser igual a divisão de fração. Conserva a primeira, que é um quarto, multiplica pelo inverso da segunda, tá? 1/3. Como é que vai ficar? 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 3, 12. Então, I vai ser igual a 1 dividido por 12. 1 dividido por 12 vai dar 0,08333. Multiplicando por 100, quer dizer, passando para a forma de porcentagem, 8,33% ao mês. Tá bom?
Quantos períodos devo deixar R$ 1.000 aplicados à razão de 20% ao período, de modo a dobrar esse capital, né? Então, quantos períodos devo deixar R$ 1.000 aplicados à razão de 20% ao período, de modo a dobrar esse capital? Então, o que que acontece? Aqui, né, quando a gente fala em dobrar o capital, tá? Eu estou falando do montante, tá? Quantos períodos? Eu não sei. O período aqui pode ser mensal, bimestral, semestral, anual, diário, enfim, tá? Mas quando ele fala em dobrar o capital, significa o seguinte: ele não está falando de juros, né? Ele está falando aqui de dobrar o capital, ele está falando do montante, tá? Então, em quanto tempo esse capital deve ficar aplicado, né? A uma taxa de 20%, né? Ao período aqui, né? De forma que ele dobre, tá? Então, o montante aqui, né? E quem é o montante, né? É o capital mais os juros, né? Já vimos isso, que o montante é o capital mais os juros. E quem é os juros? É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, nós temos um montante de R$ 2.000, quer dizer, dobrar o capital aqui, R$ 1.000, dobrar R$ 2.000. Então, meu montante vai ser o capital mais os juros, tá? O capital de R$ 1.000 mais os juros. Quem é os juros? É o capital vezes a taxa vezes o tempo. O montante é o capital mais os juros. Quem é os juros? É o capital vezes a taxa vezes o tempo, ok? Então, 2.000, né, vou repetir, vai ser igual ao capital mais aqui os juros, tá? Primeiro a gente resolve a multiplicação, tá? Depois a gente resolve a soma, né? Então, 1.000 vezes 0,2, que é 20%, tá? Vezes t, tá? Isso vai dar 200t, tá? 1.000 vezes 0,2, 200. 200 vezes t, 200t. O que que vai acontecer? Vou pegar esse 1.000, vou trazer para cá, ele vai ficar menos, tá? E aí fica assim, ó, 2.000 menos 1.000, tá? Vai ser igual a 200t. Esse 1.000 eu trouxe para cá, ficou menos. E aqui eu repeti o 200t, tá? Então, 2.000 menos 1.000 é 1.000. Isso vai ser igual a 200t. Bom, para eu achar esse t, que é o tempo, a quantidade de períodos, né, que eu estou procurando, tá? T vai ser 1.000 dividido por 200, tá? T vai ser igual a 5, tá? Logo, o capital deverá ficar aplicado por 5 períodos, tá? Então, 5 períodos é o tempo que esse capital deve ficar aplicado para ele dobrar o valor, tá? O meu montante aqui vai ser de 2.000, tá? Show? Seguindo, né? É isso, tá? Eu vou parar por aqui, tá? Deixa eu pedir uma coisa. Se inscrevam aqui no canal, se inscreva aqui no canal para dar uma força pra gente, tá? E aí, se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta aqui pra gente por que que não gostou, tá? O que que tá faltando aqui pra gente melhorar o nosso vídeo, tá? Comenta aqui se ficou longo, se ficou curto, se ficou confuso, se deu para entender, enfim, tá? Faz um comentário aqui pra gente se não gostou. Se gostou, dá um like, tá bom? E se inscreve aqui no canal para dar uma força pra gente, tá bom? É isso. Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.